Fala galerinha, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Maidson, professor de ciências, e hoje nós vamos falar sobre diversidade da matéria. Beleza, galera? Bom, vamos lá então, gente. Primeiramente, para a aula de hoje, eu preciso que vocês tenham em mãos o seu livro didático, volume 2. Beleza? Lembrando, nós vamos fazer uma revisão, né? Nesta aula nós vamos fazer uma revisão. E claro, além desta revisão, nós vamos também resolver alguns exercícios, né, proposto lá pelo professor na videoaula. Beleza, galera? Vamos lá então. E nós vamos falar hoje basicamente de dois assuntos, né, que envolvem, vamos dizer assim, duas substâncias. Quais são esses dois assuntos? Bom, nós vamos falar de ionização e dissociação. Nossa, ionização está relacionado com ácido, com base, dissociação? Sim. Ionização está relacionada com ácido e dissociação está relacionada com base. Beleza, galera? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Lá no ano de 1884, Arrhenius ele propôs algumas definições para ácidos, né? Que nós já vamos ver sobre essas definições de forma individual. Mas antes de nós chegarmos nas definições propostas por Arrhenius, lá no ano de 1884, nós precisamos entender o seguinte: os ácidos são as substâncias que vão passar pelo processo de ionização e a base, né, as bases são as substâncias que vão passar pelo processo de dissociação. Como assim, professor? Ácido, quando dissolvido em água, ele será ionizado. E uma base, quando dissolvida em água, ela será dissociada. Lembrando, o que significa ionização? Nós precisamos lembrar. O que significa ionização? Ionização, na verdade, é o quê? Formação de íons, né? E a dissociação? A dissociação, o que seria essa dissociação? A dissociação seria o quê? Basicamente, a separação desses íons. Beleza, galera? Vamos lá, então, agora falar individualmente, né? Primeiro vamos falar dos ácidos. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Isso. Vamos lá, então. Falando dos ácidos, nós precisamos lembrar o seguinte. De acordo com Arrhenius, os ácidos são substâncias compostas que, quando misturadas em água, eles sofrem ionização, liberando sempre o cátion H+, porém o ânion vai depender do ácido, né, galera? Como vocês podem visualizar aqui na tela, eu tenho o HCl. O HCl, ele é o meu ácido clorídrico. Tranquilo, pessoal? Ácido clorídrico. Observe, HCl, ácido clorídrico, esse Gzinho significa gasoso, mais H2O, Lzinho líquido, formando H+ aquoso, Cl- aquoso. Galera, os íons aqui aparecem aquoso por quê? Porque eles estão dissolvidos em água. E se vocês observarem, eu tenho a outra representação aqui, que em vez de aparecer o íon cátion H+, ele aparece o hidrônion H3O+. Tá? É uma forma mais completa de visualizar. Isso aqui provavelmente nós vamos trabalhar lá no ensino médio, vocês vão ver isso lá no ensino médio. Belezinha, galera? Vamos lá, então. Agora vamos falar especificamente sobre ionização do ácido clorídrico, tá? Vamos pensar assim, como acontece esse processo de ionização, tá? Acompanha comigo agora aqui na imagem, tá? Eu vou, com a setinha vocês vão acompanhando. Galera, aqui eu tenho HCl, ácido clorídrico, e aqui eu tenho H2O, correto? O HCl, que é o ácido clorídrico, eles estão ligados por meio de ligação covalente simples, correto? No momento em que eu pego o ácido clorídrico e eu misturo esse ácido clorídrico em água, em H2O, a água ela tem a função de fazer o quê? Romper essa ligação covalente. Beleza? Só que nós precisamos entender o seguinte, no momento que acontece esse rompimento, o cloro ele acaba ganhando, né? Ele acaba ficando com o elétron do hidrogênio. Mas por que isso acontece? Prestem atenção. O cloro ele é mais eletronegativo, ou seja, ele tem a tendência de atrair elétron para si. Então, o elétron do hidrogênio, né, nós vamos perceber o quê? Que o elétron do hidrogênio ele vai estar bem próximo do cloro. Quando acontece o rompimento, o cloro ganha um elétron e o hidrogênio perde. Por isso, a formação do H+ e do Cl-. Então, observe, esse cloro aqui que ganha um elétron é esse daqui, ó, né, Cl-. Beleza? O íon cloreto. Agora, este H+, que ficou sozinho, ele se liga com a molécula de água e juntos, né, formam o quê?
forma o hidrônio, H3O+. Então, esses são os meus íons. Íon hidrônio e íon cloreto. Beleza? Então, HCl mais H2O forma o quê? H3O+, mais Cl-. Muitas vezes, nós sabemos que, em vez de representar H3O+, pode ser representado somente H+. Beleza, galera? Este é um exemplo de ionização do ácido clorídrico. Pessoal, agora observem comigo. Vamos falar de base, né? Nós já falamos de ácido e falamos do quê? Do processo de ionização dos ácidos. E agora nós vamos falar de base. E precisamos entender que lá no ano de 1884, quando Arrhenius deu a definição, né, sobre ácido, ele também deu a definição sobre base. E ele disse o quê? Que base é toda substância que se dissocia em água, liberando como ânion o hidróxido, que é o OH-, e como cátion, na verdade, o cátion depende da qual base eu estou falando. Eu coloquei para vocês aqui um exemplo do hidróxido de sódio, o NaOH, né? Então, nós sabemos que o hidróxido de sódio, o NaOH, ele vai formar cátion e ânion. O cátion é o Na+, por quê? Porque o Na, né, vamos dizer assim, é o elemento que está ligado com o hidróxido, né, para formar a minha base. Então, observe, eu tenho aqui NaOH, estado sólido, mais H2O. Então, eu misturei a minha base em água, tá? Eu misturei a minha base em água. No momento em que eu misturei a minha base em água, eu percebi o quê? Eu percebi que teve, então, a dissociação, que foi o quê? A separação. Teve a separação. Então, esse íon Na+, e OH-, ele já existe aqui, correto? Quando eu misturo em água, a água simplesmente ela faz a função de fazer o quê? Simplesmente a função de separar. Então, ele separa em Na+, e separa também em OH-. Sabemos que o cátion é o Na+, ou seja, o sódio, íon cátion de sódio, e o ânion é o hidróxido, que é o OH-. Tranquilo, pessoal? Lembrando também que o hidróxido de sódio, né, é a soda conhecida também como soda cáustica, utilizada na fabricação de sabão, né? Então, assim, é importante vocês lembrarem dessas situações e, claro, também preste atenção aqui. Por que a Q e a Q? Onde foi parar o H2O? Muitas vezes surge essa pergunta. Onde foi parar o H2O? Galera, o H2O ele não sumiu. Ele simplesmente não está evidenciado, né? Nós podemos perceber o quê? Na+ aquoso, AQ significa o quê? AQ significa dissolvido em água. Então, eu tenho o íon cátion Na+, e eu tenho o íon ânion OH-, só que eles estão dissolvidos em água. Beleza, galera? Tudo tranquilinho até aqui? Vamos lá? E agora, nós vamos, então, resolver alguns exercícios, tá? Vamos resolver alguns exercícios. Vamos falar ali sobre a número 3, né, página 31 do livro didático de vocês. Nós temos lá, explique a diferença entre dissociação. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Isso. Explique a diferença entre dissociação iônica e ionização. Bom, primeiramente, antes de eu falar dessa dissociação iônica e ionização, nós precisamos lembrar que isso está, vamos dizer assim, interligado diretamente com substâncias ácido e base. Nós sabemos que o ácido, quando misturado em água, eu já falei, o ácido, quando misturado em água, ele sofre ionização, rompimento da ligação covalente. A base, quando misturada em água, sofre dissociação, separação dos íons. Os íons já existiam. Eu já tinha íon cátion, eu já tinha íon ânion, porém, quando eu misturo em água, a base separa. Então, eu preciso lembrar qual é a diferença entre dissociação e ionização. Dissociação, os íons já existem. Simplesmente eu separo. Então, dissociação. Dissociação é o processo de separação de íons. Correto, galera? Enquanto ionização é o processo de formação de íons. E como que acontece essa formação de íons? Nós precisamos lembrar e entender como que acontece quando mistura o ácido em água, simplesmente a água tem a função de romper a ligação covalente.
e o elétron fica, então, com quem é mais eletronegativo, né? Vamos dizer assim, o elétron fica com quem ele está mais perto. E se ele está mais perto, ele está mais perto, por quê? Porque aquele elemento ele é mais eletronegativo. Tranquilinho? Confiram, então, ali o gabarito, né? Vou até ler com vocês aqui. A dissociação é um processo no qual os íons presentes em determinados compostos são separados, quando, por exemplo, dissolvidos em água. A ionização é um processo que ocorre a formação de íons. Na ionização, nós não tínhamos íons, né? Na dissociação, nós já tínhamos, simplesmente separamos. Beleza, galera? Vamos lá, então, para o próximo exercício, tá, gente? Esse exercício é o exercício da página 37, o exercício 12. O exercício diz assim: um estudante testou no laboratório de química a condutividade elétrica de uma série de soluções por meio de um experimento introduzindo 2 fios condutores conectados a uma pilha e uma lâmpada. Das soluções a seguir, qual alternativa corresponde àquela cuja lâmpada não acendeu? Galera, precisamos lembrar, quando a lâmpada acende, né, significa o quê? Significa que a solução ela consegue conduzir corrente elétrica. E entenda comigo, tanto ácido quanto base, quando misturado em água, um separa os íons e o outro forma. A condução de corrente elétrica ela se dá pela presença desses íons cátions e íons ânions. Tá? Então nós precisamos lembrar. Quando que será conduzido? Quando tem a presença de cátion e ânion. Letra A. Pera lá. Vamos lá. Das soluções a seguir, qual alternativa corresponde àquela cuja lâmpada não acendeu? Então ele quer saber qual das opções ali não acendeu a lâmpada. Letra A. Água mais KOH. Né? KOH é o hidróxido de potássio. Galera, hidróxido de potássio é uma base. Então a base, quando misturada em água, separa os íons. Tem a presença de íon? Tem. Lâmpada vai acender? Vai. Letra A descartada. Letra B. Água mais H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Opa, ácido misturado em água, sofre ionização, forma íons, tem a presença de íons, também acende a lâmpada. Descartada. Letra C. Água e ácido acético. Opa, água e ácido acético. Então, o ácido acético, né? Nós sabemos que o ácido acético, ele quando dissolvido em água, ele também vai formar íons, ionização. Só fazendo um parênteses, o ácido acético ele está presente na composição do vinagre, é uma porcentagem bem pequena, mas está lá. E então, qual ficou a alternativa correta? A letra D, a água e a sacarose. Beleza, galera? Então, no exercício 12 da página 37, a alternativa correta ficou a letra D. Beleza? Vamos lá para mais um exercício. Esse exercício é o exercício que está lá no seu livro didático, na página 37, é o exercício 13. Ele diz assim: uns agentes químicos utilizados pelas indústrias de papel e celulose é o hidróxido de sódio, conhecido comercialmente como soda cáustica. Essa substância tem, vamos pensar comigo assim, fórmula NaO? Galera, não, hidróxido de sódio é NaOH. Então a letra A está descartada. Depois, letra B, é um composto iônico? Sim, porque composto iônico tem a presença de íons. Lembra que o hidróxido de sódio, ele simplesmente, quando misturado em água, ele se separa, então ele já tem a presença de íon. Então ele é um composto iônico, sim. Então a correta seria a letra B. Letra C, é um óxido? Não, porque ele é uma base. Em água se ioniza? Não, em água ele se dissocia. Em solução, apresenta pH menor que 7? Precisamos relembrar, galera, a escala de pH de 0 a 14, de 0 a 6,9 é ácido, 7 neutro, de 7,1 a 14 é básico. Então, se ele é uma base, ele tem que estar com pH acima de 7, maior que 7, não menor. Tranquilo? Então, a alternativa correta é a letra B. Beleza, gente? Vamos então para mais um exercício. Esse é o último exercício. O exercício diz assim: o quadro a seguir apresenta o pH de alguns materiais presentes no nosso dia a dia. Material, né? Vinagre, saliva humana, leite e sangue humano. pH 3, 6,8, 6, 7,4. Depois, água pura 7, suco gástrico 2, refrigerante 3, café 5,5. A alternativa que contém apenas soluções ácidas é... Galera, precisamos relembrar, eu acabei de falar para vocês. 0 até 6,9 ácido. 7 neutro, 7,1 a 14 básico. Ele quer só soluções ácidas, então são aquelas que têm o pH até 6,
9, né? Porque 7 já é neutro. Então ali, vamos lá na letra A. Café. O café é 5,5, beleza. O vinagre 3, beleza. Sangue humano, 7,4. Então está descartado por conta do sangue humano. Letra B. Água pura, 7. Está descartado porque é neutro, né? 7 é neutro. Depois, letra C. Suco gástrico. Bom, suco gástrico, 2. Beleza? Leite, 6. Beleza também. Saliva humana, 6,8. Beleza? Confere. E café, 5,5. Sim, então a letra C contém apenas soluções ácidas, sim. Vamos só para a letra D para vocês verificarem o porquê que não é. Letra D, refrigerante. Refrigerante 3, beleza. Saliva humana, 6,8, beleza. Vinagre, beleza. Só que a água pura tem pH 7, então descartado também. E letra E, leite, 6, beleza. Água pura 7 já está descartado aí. Então, no exercício 16, né, na página 38, vocês vão perceber lá que nós temos como alternativa correta a letra C. Beleza, galera? Muito obrigado e até uma próxima. Tranquilinho, belezinha? Tchau, tchau, pessoal.